Nós hoje seguiremos a nossa série de mensagens até os confins da terra. Nós estamos explorando o livro de Atos e hoje nós continuaremos no capítulo 14, a partir do versículo de número 8. Você que tenha uma Bíblia que esteja na sua versão predileta, você pode fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão utilizada nesta noite. Iniciarei a leitura. Diz assim: Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Disseram assim: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter. E a Paulo chamavam de Mercúrio, pois este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuva do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de oferecer os sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Até aqui diz a palavra inerrante, infalível e inspirada do Senhor. Meus queridos, hoje nós abordaremos um tema muito pertinente. O tema que eu dei essa mensagem é o homem e as suas necessidades sanadas em Cristo. O homem e as suas necessidades sanadas em Cristo. Eu gostaria de observar nesses versículos que nós lemos a necessidade de alguns personagens que estão evidentes e que nós podemos extrair lições muito preciosas. Olha, todos nós temos necessidades, né? Há um psicólogo na década de 50, que ele vai escrever quais são as maiores necessidades do homem. E ele diz que todos nós temos necessidades fisiológicas, é verdade, né? Necessidade de nos alimentarmos, de saciarmos a nossa sede. Nós temos a necessidade de descansar, de dormir, isso é uma necessidade fisiológica. Ele diz que também nós temos necessidades de segurança, por exemplo, o nosso emprego, a nossa casa, né? Quando nós estamos com o nosso emprego seguro, quando nós estamos com uma casa em um lugar que não pode ser abalada, nós nos sentimos mais seguros. Então ele diz que nós temos necessidade de segurança, é verdade. Temos necessidades sociais, nós temos necessidade de ter pessoas por perto, de conversarmos. Aristóteles dizia que nós somos, melhor dizendo, animais políticos, animais que precisam de comunidades para viver. Nós precisamos de outra pessoa. Ele também diz, Maslow, ele diz que a necessidade que nós temos também é de termos autoestima.
né? Temos aprovação das pessoas, temos confiança para podermos falarmos algo em público. Nós necessitamos também de autoestima. E por último, nessas 5 necessidades que ele diz que nós temos, é a necessidade de autorrealização. Ou seja, de termos um desenvolvimento pessoal, de termos um crescimento, dependendo da nossa profissão, ou então uma forma de, entre aspas, evolução, nós progredirmos em alguma coisa. Nós temos necessidade de vermos progresso na nossa vida, não é? E embora tudo isso seja bom e verdadeiro, e embora tudo isso Cristo venha nos suprir, né, há outras necessidades que permeiam todas essas 5 relações aqui, ou melhor, essas 5 necessidades. Necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de autoestima, necessidade de aceitação, desculpa, já embolei todas as 5 aqui misturadas, necessidade fisiológica, de segurança, sociais, autoestima e autorrealizações. É isso que dá quando você lê 2 livros diferentes, os termos estão diferentes em 2 livros. Bom, eu gostaria de ingressarmos no texto. Nós estamos chegando ao fim da nossa primeira viagem missionária. Nós já passamos por um longo percurso, nós saímos de Antioquia da Síria, nós passamos pela ilha de Chipre, nós chegamos na Antioquia da Pisídia, chegamos na região da Licaônia, que é composto por 3 cidades, Icônio, Listra e Derbe, né? E no finalzinho do capítulo 14, Paulo e Barnabé chegarão em Derbe, mas agora nós chegamos finalmente na cidade de Listra. O texto ele é dividido da seguinte forma, em 4 cenas. São 4 momentos que estão bem explícitos no texto. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos um milagre acontecendo, a cura de um aleijado. Do versículo 11 ao versículo 13, nós vemos a resposta do povo a esse milagre. No versículo 14 ao 18, nós vemos a reação dos apóstolos diante da resposta que o povo deu. E por último, no versículo 19 ao 20, nós vemos a revolta do povo quanto às palavras do apóstolo Paulo. Então, para a gente se situar, nós vamos extrair 4 lições a partir dessas 4 cenas, esses 4 momentos, esses 4 enquadros que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Vamos ao texto. Diz assim: em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado. Eu quero que você perceba a ênfase que Lucas está dando aqui. Homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. O que ele está querendo fazer aqui é dar uma ênfase extrema na situação física que o homem estava. Ele era aleijado desde o seu nascimento e nunca tinha conseguido andar. Ele está mostrando uma situação muito crítica em que o homem se encontrava. Esse homem ouviu Paulo falar. Muito provavelmente ele estava ouvindo Paulo pregar o evangelho em Listra. Nós vemos isso no finalzinho da última mensagem, quando nós nos deparamos com a seguinte expressão. Diz assim: quando Paulo e Barnabé souberam disso, né, que haveria uma perseguição contra eles, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Então, o que esse homem aleijado ele ouviu? A pregação do evangelho a partir de Paulo e a partir de Barnabé. Então, esse homem ouviu Paulo falar, e olha o que acontece. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, aí você pode se perguntar, como que um homem olhando para o outro diz que aquele tem fé para ser curado? Paulo, instruído pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ele ora para esse homem e ele percebe que esse homem tinha fé. Mas a palavra curado aqui, ela pode ser entendida também como ser salvo, é a mesma raiz. Então, quando ele olha, ele deve ter percebido, talvez o homem deve ter exclamado algo acerca de confirmar que havia crido na mensagem da salvação. Então, Paulo ele vai fixar os olhos nesse homem e vai ver que tinha fé para ser salvo e para ser curado. Geralmente, as pessoas, nós vemos isso nos evangelhos sendo repetidos muitas vezes. Quando uma pessoa cria no evangelho, Jesus dizia: vá, que a tua fé te salvou, ou que a tua fé te curou. Né? É isso que está enquadrado na salvação, quando durante esse período da era apostólica acontecia. As pessoas que recebiam e criam no evangelho, algumas delas eram curadas das suas enfermidades. Então, primeiro elas depositavam a sua fé no objeto
Jesus, e a palavra objeto aqui não no sentido inanimado, mas no ser de Jesus, e a partir disso aqui que ela vai receber algum tipo de benefício, seja a libertação do pecado, ou ainda a libertação de um espírito imundo, ou ainda uma cura. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 10 continua: disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. Olha, Paulo, ele dá uma ordem, ele dá um imperativo para o homem se colocar de pé. O homem saltou e começou a andar. É isso que acontece, algo, e as duas palavras aqui, saltou e começou a andar, é para dar ênfase. Lucas está querendo mostrar, olha que coisa absurda, e o que isso vai causar diante daqueles que estão presentes. É isso que Lucas está querendo colocar diante dos nossos olhos. Mas, irmãos, Lucas quer fazer outra coisa também. Lucas, ele está querendo mostrar que Paulo, ele tinha as mesmas credenciais apostólicas que os 12. Paulo fazia parte dos 12, ou ele era o 13º, aliás, quando Judas Iscariotes tira a própria vida, Matias é elegido pela igreja para assumir o seu lugar. Mas Paulo, ele tinha a incumbência de ser o apóstolo dos gentios, aquele que ia pregar para a nação não judaica, ele que iria além, e Lucas está querendo dar uma ênfase, e fala, esse aqui, ele é como os outros 12, e olha só que interessante, que situação muito semelhante que aconteceu no capítulo 3, olha só, quando João e Pedro, eles estão à porta do templo em Jerusalém, né, o nome da porta ali era Formosa, acontece algo exatamente da mesma forma, olha só, estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, que pedia esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fintando, olha, mesmo termo, olhando fixamente, juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E olha a reação que vai acontecer. Dando um salto, ficou em pé e começou a andar. Olha só interessante. Deu um salto, ficou em pé, continuou andando, começou a andar. Ele está querendo fazer uma comparação dos dois ministérios, tanto dos 12 quanto de o apóstolo Paulo, quanto de Paulo. E aqui, irmãos, eu gostaria de extrair a nossa primeira lição. Todo homem necessita de salvação, e apenas em Cristo isto é possível. Nós aqui na Eclésia, nós ouvimos muitas vezes que todo homem necessita de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos essa compreensão, mas eu gostaria de ir um pouco mais além no termo salvação. O que nós podemos expressar de benefícios que a salvação nos traz? O ser humano, ele vive em busca de algumas coisas. Nós somos assim, nós vivemos em busca de felicidade, nós vivemos em busca de contentamento e de resolução de nossos problemas. Nós somos assim o tempo todo nós não conseguimos ficar em um estado de inanição, um estado de omissão. Nós buscamos a felicidade. O tempo todo nós estamos assim. E até o contentamento nós queremos estar contentes em todo o tempo, e para isso muitas vezes nós precisamos tirar os problemas que estão em nossa vida, para então nós sermos felizes e estarmos num estado de contentamento. Esse homem aqui, ele não andava desde o seu nascimento, ele tinha uma necessidade. A necessidade dele era de ser salvo. Todo homem precisa de salvação, mas ele queria ser curado também. Perceba a similaridade, ele precisava tirar o seu problema. Qual era o problema dele? Ele era impossibilidade de andar, ele era alguém infeliz, muito possivelmente como esse paralítico que ficava na porta do templo em Jerusalém, ele era colocado lá diariamente, né? Interessante que ele não fica pedindo esmolas, mas ele está atento ao que estão dizendo. Ele tinha uma necessidade de resolução desse problema, ele tinha uma necessidade de ser feliz e ser contente. Mas como isso era possível? Somente através da cura, somente através de algo sobrenatural para trazer essa salvação sobre ele. Todos nós buscamos salvação, nós temos anseios de salvação, nós temos anseios redentivos. Todo indivíduo, ele busca sempre por salvação.
muitos deles eles não vão buscar salvação no sentido metafísico, transcendental, no sentido espiritual, mas em todo o tempo nós temos depositado os nossos anseios redentivos. Inclusive o homem natural, ou seja, aquele homem que não tem a salvação, que não é convertido, que não teve os olhos abertos para a realidade que está. E nós conseguimos enxergar esse anseio redentivo sendo depositado sobre algumas coisas, quer ver? Sobre a ciência. O homem não regenerado, um homem não salvo, muitos deles, por não crerem em algo, como eu disse, transcendental, algo metafísico, algo espiritual, eles tentam buscar a sua salvação através da ciência. Eles, de alguma forma, eles projetam sobre a ciência que, em um dado momento, a humanidade vai evoluir tanto que não vai ter mais doenças. E o homem, ele vai viver por muito tempo, através dessa busca de curas e de sanar essas doenças. O homem ele está demonstrando que ele busca por imortalidade. O homem tem um desejo por imortalidade. Eclesiastes vai dizer que no coração do homem há um anseio por eternidade. É a palavra de Deus que diz isso. Mas nós podemos ver isso também quando nós, ou aqueles que não são regenerados, depositam seus anseios por salvação na política. Qual é o entendimento deles? A política, através da política nós vamos alcançar uma sociedade mais justa. Muitos querem que o céu seja estabelecido na terra, mas através dos esforços humanos. Se aquele candidato e aquele sistema político, aquela determinada ideologia foi implantada no nosso mundo, aí vai ter uma sociedade muito mais justa. É o anseio redentivo da humanidade colocado na política. Mas tem também na educação. Na educação é tão claro. Muitas pessoas dizem assim: se toda a humanidade receber instrução, uma educação, ela for instruída sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, se elas forem alfabetizadas, se elas tiverem um conhecimento profundo, nós vamos estar numa sociedade totalmente reestruturada, justa. Uma sociedade onde não há mazelas, pois todos serão conscientizados daquilo que é necessário para o outro e para si mesmo. Olha que interessante, o homem colocando os seus anseios redentivos na educação. A educação vai remir a humanidade, ou a política vai remir a nossa humanidade, ou a ciência vai fazer isso, ou ainda as artes podem fazer isso. As artes geralmente é algo à parte. A pessoa busca na arte uma transcendência do seu ser, ela entra num estado de êxtase. Quando ela tem um contato com uma obra que lhe dá muito prazer, ela fica totalmente extasiada diante da situação. Muitas pessoas elas precisam estar sempre sendo alimentadas por ficção, pois elas não suportam viver nessa realidade. Então elas precisam consumir muitos filmes, muitos livros, séries, em todo o tempo. Ela precisa fugir dessa realidade, ela precisa ingressar numa nova série, pois assim ela deixa de ouvir os problemas que estão aqui. Então ela busca através disso, olha só interessante, algo que é positivo, ela busca algo que é negativo, por conta que o coração dela está desajustado. Da economia, colocar os anseios redentivos na economia. Olha só, quando um determinado sistema político, talvez um comunismo, um capitalismo, um anarcocapitalismo ser estabelecido, nossa, nós vamos ter o melhor dos mundos. Aqui vai ter fartura, vai ter prosperidade. Isso aqui demonstra que o homem busca a salvação em todos os meios que ele pode colocar a mão. Ele tem a necessidade de colocar as suas mãos na ordem criada e chamá-las de meu Salvador. Meu irmão e minha irmã, mas trazendo aqui para a segunda sentença, apenas em Cristo a salvação é possível. A maior e mais urgente necessidade do ser humano é a salvação. E apenas em Cristo Jesus isso é possível. Jesus, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 11. O que isso quer dizer? Que não apenas o pastor que cuida das suas ovelhas, mas o bom pastor, o amável pastor. Nós estávamos cantando sobre um amor tão grande que lança fora todo o temor. Olha que maravilhoso. Quem é esse amor que estamos cantando? É sobre Jesus. Jesus, ele entrega a sua vida. Ele é o bom pastor, ele está zelando pelo seu rebanho e ele entrega a sua vida
em nosso lugar. Nós já ouvimos muitas vezes sobre o processo onde que Cristo nos salvou. Nós merecíamos a ira de Deus. Cristo assume o nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se torna pecado e recebe a ira de Deus em nosso lugar. Ele é o bom pastor. Quando ele está dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, está dizendo que ele nos amou tanto, que ele nos deu a vida para que fôssemos salvos. Essa é a nossa principal e mais urgente necessidade, sermos salvos. Mas o texto continua, olha só, e aqui eu coloquei 2 personagens ao lado. O texto diz assim, quando as multidões, perceba a palavra multidões, não era mais uma multidão, eram multidões. Lucas, ele utiliza a palavra multidão nos capítulos anteriores, mas agora são multidões, são milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, são muitas pessoas. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. O que muito provavelmente está acontecendo aqui? Paulo, quando ele chega, junto com Barnabé, ele prega o evangelho na língua grega, que era como se fosse o inglês dos nossos dias, uma língua universal, a língua grega. O grego koiné, que é o grego comum, né? Era uma palavra, uma língua popular. Só que eles gritam em língua licaônica, que era da região. Como eu disse, a Licaônia ficava em um domínio maior, que era a Galácia. Mas a Licaônia era formada por algumas cidades pequenas, né? Nós vemos Listra, nós vemos Derbe e vemos Icônio. 3 cidadezinhas. E eles gritam nessa língua dessa regiãozinha. Assim, os deuses, em forma de homens, desceram até nós. Olha só que disparidade. Quando Pedro ele realiza um milagre lá em Jerusalém, nós vamos ver no capítulo 3 que as pessoas glorificaram a Deus. Que Deus? Yahvé. Eles estão adorando o Deus de Israel. Só que agora eles estão projetando outra coisa, esse povo aqui. Ele diz que os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter. E a Paulo, Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Aqui é muito interessante, eu coloquei as 2 imagens para ilustrar. Júpiter, na mitologia romana, era Zeus, que pertencia à mitologia grega. Então, esse primeiro personagem que está aqui, acima, coloquei tem um raiozinho na mão dele. Vocês lembram de Zeus? E devem ter ouvido falar da mitologia grega sobre Zeus. Só que, durante o período onde Alexandre o Grande, ele implementou uma helenização do Ocidente, o que aconteceu? Toda a cultura grega vem arrastada para os romanos. Então, o povo latino, o povo romano, eles inseriram muito daquilo que era o panteão, os deuses dos gregos, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de adorar as divindades, né? Então, eles chamam Barnabé de Júpiter, ou seja, chamam Barnabé de Zeus. Zeus era o principal dos deuses. E eles vão chamar Paulo de Mercúrio. Quem era Mercúrio? Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Era Hermes, na mitologia grega. Então, até coloquei a outra imagenzinha aqui embaixo. Hermes era aquele que tinha as asinhas nos pés. Ele era o mensageiro dos deuses. Então, Paulo, olha que interessante, porque este era o principal portador da palavra, aquele que falava, ele foi considerado como Hermes. E Júpiter, ou Zeus, por não fazer nada, ficando parado, muito possivelmente, Paulo era muito mais orador que Barnabé, eles identificaram como Zeus. Muito provavelmente porque na cultura grega, é curioso, aquele que trabalha, aquele que coloca a mão no serviço, é considerado como servo. E aquele que só contempla é considerado como alguém mais elevado. Era assim na época dos filósofos. Os filósofos eram aqueles que pensavam, então eles não trabalhavam. Eles eram mais elevados. E assim que eles interpretaram esse milagre. O versículo 13, ele dá mais alguns elementos para a gente. O sacerdote de Júpiter, ou de Zeus, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Havia uma lenda muito famosa, escrita por Ovídio. Ovídio, que era um poeta latino, romano, e ele escreve uma obra chamada Metamorfoses. Nessa obra, a história é a seguinte:
Um dia, Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, desceram para ver o que estava acontecendo na região de Listra, a mesma região que está aqui, na região de Listra. E eles vieram para ver o que acontecia, mas eles não somente isso, eles pediam nas casas que as pessoas os abrigassem e servissem alimento para eles. Só que a cidade, nenhum morador os acolheu. E eles ficaram procurando e não encontraram. Então eles subiram numa montanha e tinha um casebre, uma casa muito modesta em cima da montanha. E eles chegam naquela montanha e pedem para um casal de idosos que moravam ali, que se chamava Filemon e Baucis, o nome da senhorinha que ficava lá, pediram que eles fossem acolhidos. E eles recebessem alimento, eles pudessem passar a noite ali. E aí esse casal acolheu a eles. E aí eles se revelaram quem eram, Zeus e Hermes. E aí eles resolveram abençoar, não é esse o termo, conceder uma benese a esses dois moradores. Primeiro, esse casebre foi transformado em um grande templo. O vídeo vai dizer que colunas foram erguidas, colunas de mármore, e o teto era feito de ouro. E transformou esses dois casais aqui, esse casal, esses dois moradores, esses dois idosos, em sacerdotes do templo. O templo agora passaria a ser o templo de adoração a Zeus. E assim os dois que ficaram lá, eles usufruíram da bênção que foi oferecida por Zeus dentro dessa lenda. E aquelas pessoas que não receberam, aí eles receberam punição. Zeus, ele manda uma enchente que devastou a cidade de Listra. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui é que há uma interpretação do milagre. Todos nós interpretamos algo que não temos como explicar através daquilo que nós já carregamos como pressupostos. Então, o que acontece aqui? Que o sacerdote, eu tendo a crer que o que aconteceu? Paulo, ele chega e ele prega próximo, ainda que na cidade de Listra, ele prega próximo ao templo. E, novamente, fazendo uma comparação aqui dos dois templos, tanto o templo em Jerusalém, quanto o templo em Listra. E eles estavam na frente do templo, já veio, no momento do milagre, já vem trazendo, o sacerdote vem trazendo touros e grinaldas, né, colares de flores para colocar neles, como forma de adoração a eles. E já queriam sacrificar os touros que estavam trazendo. Queriam prestar um sacrifício a eles, em forma de adoração a eles. Eles reconheceram Paulo e Barnabé como os dois deuses. Olha que absurdo. E o que vai acontecer aqui é a reação dos apóstolos. Mas antes, eu gostaria de trazer a segunda aplicação. Todo homem necessita de significado, e apenas em Cristo encontramos. Nós vemos que todo homem necessita de salvação. Agora, todo homem necessita de significado. Temos a necessidade de conhecermos e interpretarmos a nossa realidade para vivermos de acordo com aquilo que nós acreditamos e também amamos. Como surge a mitologia grega? A mitologia grega, ela surge em um dado momento onde os gregos querem entender o mundo em que eles vivem. E surge de uma maneira muito estranha. É até curiosa quando você estuda a cosmogonia dos gregos. Eles dizem que existia, primeiro de tudo, um deus chamado Caos. E Caos, ele cria alguns deuses, e entre esses deuses ele cria Gaia, que era a terra. Ele cria Gaia, e Gaia, ela tem um filho sozinho chamado Urano. Urano é o céu, Gaia é a terra. E no momento onde que o Caos, ele se envolve com Gaia, que era sua filha, e aqui você percebe que os gregos estão interpretando os deuses como seres que cometiam incestos. Nesse dado momento, quando o pai se envolve com a filha, Caos se envolve com Gaia, nascem alguns filhos, e os filhos eram muito horrendos. Os filhos eram os titãs. Então, Caos, ele vai lançar esses seus filhos no Hades, né? No lugar onde habitavam os mortos, porque eles eram muito feios. Só que onde que ficava o Hades? Ficava no centro da Gaia, no centro da Terra, no submundo onde nós estamos, na interpretação deles. E aí, o que acontece? Gaia, ela fica muito brava, porque está causando muita dor. E aí ela
tem um outro filho, chamado Cronos. E é interessante que a palavra Cronos é o tempo. Então você perceba que está sendo criado o caos, do caos vem a terra, depois vem o céu e depois veio o tempo. Olha como a explicação, eles estão querendo dar explicação, tateando a revelação natural. Eles estão querendo entender o que acontece através desses mitos. E eles têm Cronos. Cronos é alguém que se junto com a mãe para derrubar o pai. E conseguem liquidar com o caos. Só que, é curioso, Cronos, ele não queria somente ajudar sua mãe, ele queria se tornar o senhor de todas as coisas. Então ele começa a subjugar todos os outros deuses. E aí, novamente, a Gaia, ela precisa ter um outro filho. Porque ela tinha sempre relação com o seu próprio filho. E é até um pouco confuso isso. Na mitologia grega há muito incesto, há muita mentira, há muita traição. Nós vemos os homens empregando o seu senso moral aos deuses que eles mesmo projetaram. E aí, só finalizando aqui, Cronos, ele se torna um ditador. Todo filho que Gaia tem, ele vai lá e come. Ele era um gigante, ele vai lá e come as crianças, os próprios filhos. E um dia, Gaia teve uma ideia. Ao invés de dar o seu filho, ela vai lá e dá uma pedra, coloca uma pedra no lugar do sacrifício e esconde o seu filho. E depois de ter comido mais de 8 deuses, bebês, Cronos nem se ligou que era uma pedra. Gaia vai lá e esconde esse bebê. Esse bebê se chamava Zeus. Zeus é escondido e Zeus depois vai e derrota aquele que era o mais ditador de todos, que era Urano. E aqui estabelece Zeus como o principal dos deuses, que não era um ditador, mas aí ele vai ter outros filhos, vai ter relações com mulheres, inclusive, aí nós vemos os semideuses. Meu irmão e minha irmã, eu estou querendo falar tudo isso para explicar que o homem, ele tenta projetar significado em tudo. Quando nós fomos criados, nós fomos feitos para a glória de Deus. É isso que aconteceu. Fomos criados para a glória de Deus. Só que a queda, ela vai destruir a nossa compreensão do mundo. E aí o que vai acontecer? O homem vai precisar forjar o próprio mundo de acordo com a sua cosmovisão, mas não tendo mais Deus como referência. Deus não é a referência principal, ele começa a tirar tudo e começa a fazer algumas perguntas interessantes que talvez você já tenha feito. De onde viemos? Por que estamos aqui na Terra? Para onde vamos após a morte? São perguntas mestras. Nós estamos diante de um universo que contém galáxias que não podem ser contadas. O Adalto Lourenço, um autor batista, ele trabalhou na NASA um tempo, ele diz que a quantidade de galáxias que existem no universo pode ser comparada à quantidade de grãos de areia que há em toda essa Terra. É muita galáxia, e dentro de galáxias há muitos planetas. Olha a infinidade desse universo. E uma pessoa que não tem mais Deus como referência se torna o quê? Alguém desesperado. Não há mais Deus como referência. Nós tiramos Deus do quadro moral. Deus não é mais nada do que a projeção que os homens fazem de uma divindade. Mas o que seríamos nós sem a revelação de Deus? Deus se revelou ao homem. E eu acredito, irmãos, e para mim essa aplicação tem muito significado, porque se Deus não existisse, se não existisse a revelação de Deus, nada haveria sentido. Não há sentido. Não há mais sentido moral para mim fazer o certo e errado. Dostoiévski fala isso, né? Se Deus não existe, o que me impede de matar outra pessoa? Nada. Todos nós vamos virar comidas, banquete principal de vermes. Quando o nosso corpo esfriar, nós vamos nos tornar o pó somente. Recentemente eu vi uma autora comentando que acredita de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Ela embasa a aplicação dela. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. O homem voltará ao pó e só isso que existe. Não há transcendência. Não há salvação. Não há depois da morte. Agora, imagine você, se não há nada depois da morte, nada faz sentido. Nós acordamos todos os dias de manhã cedo, aí você acorda às 6 horas da manhã, você prepara a sua marmita, você pega um ônibus demora 1 hora para você chegar no seu trabalho, você chega cansado já lá, você passa o dia inteiro trabalhando, você chega ao final do dia, você tem que buscar as crianças na escola, você tem que cuidar de marido, tem que preparar a janta, e depois dormir, e você vai repetir isso muitas e muitas vezes, e vai envelhecendo muitas. Para quê?
se não existe vida após a morte, se não existe eternidade, não há sentido em vivermos. Albert Camus, que era um filósofo argelino, ele vai dizer isso, não há sentido na existência. E aí ele dá duas possibilidades, ou suicídio, ou nós atribuirmos significados nas coisas. E aí as pessoas atribuem significado, por exemplo, na família. Eu preciso estar vivo porque eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso atribuir sentido ao meu trabalho. Eu preciso crescer, me tornar um grande profissional. O que vier depois da morte é lucro. Se não existir, tá bom. Algumas pessoas pensam assim, pessoas incrédulas. Mas olha que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando isso num velório, ele está fazendo isso num sepultamento, as pessoas estão chorando, e ele vai lá e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Por que ele está dizendo que ele é a ressurreição? Porque ele entende a nossa natureza, nós estamos mortos, nós precisamos de ressurreição, e somente em Jesus nós temos ressurreição. Para o quê? A vida. E vida é quem? Vida é uma coisa, não, vida é uma pessoa. Jesus está falando, tudo fora de mim é morte. Não há significado, só em Cristo há significado, só em Cristo há vida. A vida é uma pessoa, sem Jesus tudo é vazio de significado, tudo perde o sentido, não tem mais esperança. Nós precisamos entender isso, irmãos. O texto continua assim, porém, olha a reação que interessante, porém isto, algumas pessoas no lugar de no lugar de Paulo e Barnabé, ainda que cristãos, conhecidos, eles iam pegar adoração para si, só que aqui apóstolos, eles vão fazer aqui, ouvindo isto, os apóstolos, Paulo e Barnabé e Paulo, e eu já expliquei isso aqui, que a palavra apóstolos, não é que Barnabé pertencia aos 12, eles eram enviados pela igreja, Paulo pertencia à classe apostólica chamada por Jesus, Barnabé era um missionário, mas Lucas coloca aqui que ambos são apóstolos, ambos são enviados, ambos são missionários. Olha o que eles vão fazer, eles vão rasgar suas vestes, isso aqui para o judeu é um sinal de humilhação, de revolta, eles rasgaram as vestes e saltaram para o meio da multidão gritando, senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs, dessas coisas vazias. Que essas coisas vazias? Essa idolatria que vocês nutrem no coração de vocês. Se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. Quem é esse Deus vivo? Que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que Paulo está fazendo aqui? Tudo isso que vocês acreditam é idolatria, é coisa vã. Somente Deus, o Deus vivo, criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso aqui, obviamente, vai gerar uma revolta para esses homens. Imagine, tudo que você acreditou até agora, você é confrontado com uma outra verdade. É isso que nós vemos no período pós-moderno, né? Cada um tem a sua verdade. As pessoas já tinham internalizado aquilo ali como verdade, e elas vão ficar revoltadas. O texto continua dizendo assim, nas gerações passadas, Paulo dizendo, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Perceba que Paulo faz, ele apela primeiro para a revelação natural, ou seja, há um Criador, um Deus vivo, e nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo na criação, mas também fazendo o bem e dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Primeiro ele apela para a revelação natural, ou seja, a criação, e depois ele vai apelar para a graça comum, dois conceitos teológicos muito presentes nas cartas de Paulo. Paulo vai dizer primeiro que há um Criador de todas as coisas, e Deus, ele abençoa toda a humanidade através da sua graça comum. Para a salvação, nós necessitamos de uma graça especial, mas Deus derrama a sua chuva, Ele dá o seu sol para todos, tanto justos como injustos. Deus beneficia a humanidade através, inclusive, dos aqueles que não creem nele, dos ateus. A ciência nos abençoa. Pessoas que não acreditam em Deus, mas são envolvidas com tecnologia, abençoam a humanidade, porque Deus concede sabedoria através da sua graça comum, tanto para justos como injustos, tanto para crentes como descrentes, tanto para salvos como para ímpios. E aí o que acontece? Dizendo isto, olha só, eles pularam, eles gritaram, e dizendo isto foi ainda com dificuldade que impediram a multidão
de lhes oferecer sacrifícios. Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, irmãos, todo homem tem necessidade de salvação, tem necessidade de significado, mas ele também tem necessidade de adorar. Todo homem necessita adorar, e não há salvação, não há adoração aceitável a Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Nós fomos criados para a glória de Deus, é o que diz Isaías, capítulo 43, verso 7. Mas o que vai acontecer? O pecado, ele vai entrar na história, e o pecado, ele distorce, não a estrutura, mas a direção da nossa adoração. O homem passa, ao invés de adorar a Deus, ele passa a adorar as criaturas. Ele passa a olhar todos os aspectos da criação e começa a colocar sentido e querer adorar. É isso que está acontecendo aqui. Eles começaram a observar lá os seus primórdios dos gregos e depois passado para os romanos, eles começaram a observar a realidade onde eles vivem e começaram a atribuir um tipo de significado para poder adorar. E é isso que está colocado aqui. Eles passaram a adorar o panteão grego-romano. Mas o ser humano, ele se tornou um adorador também, dos nossos dias, inclusive, do prazer, das riquezas, do poder, passou a prestar culto a falsos deuses. Olha só que interessante, a estética, passou a prestar culto à moda, ao corpo, à política, ao clube de futebol, à intelectualidade. O homem tornou até as coisas que eram boas, coisas más, por conta do coração obstinado, o coração endurecido, o coração pedrificado por conta do pecado. Mas Jesus, ele vai dizer algo que choca-nos. Meus irmãos, não há adoração aceitável em Deus, senão por meio de Jesus. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está falando aqui? Eu sou o começo da adoração, eu sou o meio da adoração, eu sou o fim da adoração. Você quer adorar verdadeiramente, uma adoração aceitável diante dos olhos de Deus, você precisa adorar em espírito e em verdade. A palavra espírito está com letra minúscula quando nós olhamos lá no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Em espírito, ou seja, com a mente. E em verdade, é realmente algo verdadeiro. É até redundante. Em espírito, ou seja, independente do local, você tem que adorar com a sua essência, com o âmago do seu ser. E em verdade, não hipocrisia, verdadeiramente. Essa é a adoração que o Pai exige. Começamos com Jesus, nós continuamos com Jesus e terminamos com Jesus. Tudo fora de Jesus é falsa adoração. Falsa adoração. E meus irmãos, como nos pegamos muitas vezes adorando coisas que não merecem a nossa atenção. Nós depositamos muito tempo em coisas que não têm valor eterno. E se não tem valor eterno, é eternamente inútil. Então nós temos que reconhecer que somente em Jesus existe adoração aceitável a Deus. A última parte do texto diz assim: entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio. Meus irmãos, olha só que interessante, os homens saíram lá, estavam com sede de sangue mesmo, eles saíram 130 quilômetros de Antioquia da Pisídia, e eles chegaram agora em Listra. O pessoal de Icônio percorreu 30 quilômetros, numa época que não existia VLT, hein? Numa época que não existia metrô. Eles foram, muitos deles andando, e são multidões, e instigando as multidões, eles chegam diante do povo idólatra de Listra, e vão fazer o quê? Apedrejaram Paulo. Por que Paulo somente? Porque o Paulo era o mais falador, né? Barnabé muito possivelmente foi livrado disso aí, porque somente um falou, né? Barnabé não é que ele consentiu, mas ele não expôs que tudo que eles estavam fazendo era algo vã, tá certo? Uma coisa vã. E arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Ou seja, eles apedrejaram Paulo e arrastaram Paulo para fora da cidade, pois fora da cidade é o lugar do lixo e dos cadáveres. Colocado para fora, e muito provavelmente por Paulo estar inconsciente, eles deram por morto. E é curioso, quando você pega a carta de Paulo aos Gálatas,
Paulo vai dizer assim: eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Paulo muito possivelmente ficou cheio de cicatrizes por conta disso, desse apedrejamento. Mas quando os discípulos o rodearam, quem eram esses discípulos? Onde eles estavam? Pessoas foram convertidas ali em Listra. Pessoas foram convertidas e rodearam ele. E ele se levantou, e ele fez o quê? Saiu correndo? Entrou na cidade de novo. Paulo é fantástico. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. Ele não parou, ele continuou. E aqui a nossa última aplicação. Todo homem necessita de propósito, e só é encontrado em Cristo Jesus. Olha que interessante. Qual era o propósito do povo? Fazer justiça. Eles se deslocam, eles deixam tudo e vão até Paulo para apedrejar. Viktor Frankl era um neuropsiquiatra. É muito interessante a história dele, porque ele é o fundador da logoterapia, que é uma das correntes da psicologia. Ele era um neuropsiquiatra, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele por ser judeu, está sob posse dos alemães, ele está em um campo de concentração, e ali ele negocia um alimento que era escasso ali, por um caderninho, para ele fazer algumas anotações. E com o propósito do Viktor Frankl, ele queria observar o que fazia aquelas pessoas que não tomavam banho há tanto tempo, elas não se alimentavam, elas estavam definhando, elas não tinham mais nada para que se apegar, e o que fazia com que elas não se lançassem na frente de um rifle alemão e fossem mortos. E ele ficou observando aquilo ali e começou a fazer perguntas para as pessoas que estavam lá. E as pessoas diziam: eu tenho a esperança de sair daqui e reencontrar minha família. Outros diziam: eu tenho a esperança de sair daqui e pegar o meu antigo trabalho e dar uma volta por cima. O que as pessoas estavam fazendo aqui, Viktor Frankl observa, que as pessoas elas estavam destacando, elas estavam definindo, elas estavam atribuindo propósito para as suas vidas, para continuarem vivos. E como elas faziam isso? Observando a realidade, elas olhavam para a realidade e falavam: bom, o propósito da minha vida é isso aqui, é minha família. Aí o outro vai dizer: não, o propósito da minha vida é o trabalho, eu preciso sair daqui. E muitas pessoas fazem isso, inclusive crentes. Eles falam: eu preciso permanecer vivo, porque eu desejo ver meu filho na faculdade. Esse é o alvo da vida da pessoa. Eu preciso continuar firme, sem abandonar essa vida difícil, porque eu desejo prosperar de alguma forma. A pessoa, então, ela passa a ser dirigida por aquilo que ela acredita. Nós somos assim, somos dirigidos por coisas que acreditamos. Alguns são dirigidos por sonhos egoístas, outros são dirigidos por medo, outros por raiva. O que dirigiu esses homens a se deslocarem? Era raiva, eles tinham senso de justiça. Outras pessoas são dirigidas por prazeres ilícitos. O tempo todo elas estão pensando em uma forma de alcançar a satisfação do próprio prazer, e elas vivem para isso, elas trabalham para isso. Tudo que elas fazem tem como fim último esse propósito: saciar o desejo delas. Mas ainda por coisas boas. As pessoas, como eu disse, elas podem definir o propósito da sua vida como casamento, né? Eu vivo para o meu marido e não importa o resto. Eu vivo para minha esposa, eu vivo para os meus filhos. O que a pessoa está fazendo aqui, ela está colocando o trono do coração dela, ela está colocando a família. E Deus, ele não aceita isso. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase assim: pouco te ama aquele que não te ama outra coisa senão por tua causa. Entenderam? Primeiro você precisa amar a Deus, para depois amar a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, a sua carreira, coisas boas. Mas isso não pode ser o propósito da sua existência. O propósito da sua existência é adorar a Deus em espírito e em verdade, em todo o tempo. É isso aqui que é colocado diante dos nossos olhos. Se por um lado havia um propósito desse povo idólatra, do pessoal de Antioquia, do pessoal de Icônio, em apedrejar, qual era o propósito do apóstolo Paulo? Viver para a glória de Cristo. É por isso que ele suporta ser apedrejado. Meus irmãos, o propósito da nossa vida, o sentido da nossa existência, só é encontrado em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor.
Ele diz lá no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira. E ele diz, continuando, que os ramos que permanecem nele, a palavra está escrito ali, os ramos que estão nele, somos nós. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Os ramos que não dão fruto, ele corta para que deem fruto. Esse capítulo aqui é uma lição de casa para você fazer devocional durante a semana. O que ele está falando? Cortar, para quê? Para que dê fruto. Podar a videira. Você está conectado em Cristo, você pertence a Cristo e você é podado. E ser podado dói. Paulo está sendo podado aqui. Paulo está sendo moído diante dos olhos dos homens. Para quê? Para dar mais fruto. O seu sofrimento tem o propósito de glorificar a Cristo. As pessoas têm que olhar para o seu sofrimento e ver o seu testemunho. E através da forma como você glorifica a Cristo, você dá fruto. As pessoas olham e dizem, ele permanece firme em Cristo ainda, apesar de tudo isso, apesar dessa dor. É a forma da pedagogia, da redenção que Deus utiliza. É a forma pedagógica de Deus em nos, ainda que seja dolorido para nós, seja um testemunho para as pessoas. Mas o capítulo 15, ele continua falando ainda. Alguns que ele corta para dar mais frutos, outros que ele corta para lançar o fogo, porque não são de Cristo. E não sei se você sabe, uma videira, o galho dela é todo retorcido. Não tem outra serventia, não dá para fazer uma porta, não dá para fazer uma estante, não dá para fazer uma prateleira. Só serve para virar lenha, para esquentar as pessoas. E ele diz, são três causas lá, três ramos que estão lá. O primeiro é o que dá fruto, ele corta. Tem um outro que dá fruto e ele somente limpa. Muitas vezes Deus vai limpar somente a nós. Somente vai tirar os problemas que estão impossibilitando de nós darmos mais frutos. É isso que acontece. Capítulo 15 é maravilhoso de João, você tem que fazer isso. Mas a lição aqui, aplicada ao propósito, é de que nós somos estéreis, nós somos áridos. Nós precisamos estar conectados a uma videira, a videira verdadeira. Quando nós somos enxertados em Cristo, nós temos propósito de vida. Então nós temos salvação em Cristo, nós temos significado em Cristo, nós temos verdadeira adoração em Cristo, e por último nós temos propósito em Cristo. Eu gostaria de orar, e que você medite nessas verdades. Se você anda desanimado, por algum motivo, se você tem desanimado da fé, se há turbulências no seu coração, eu gostaria de te convidar a confiar em Cristo, porque Cristo, Ele não é somente tudo o que precisamos, Ele é tudo que nós temos, nós só temos Ele para nos agarrar. Vamos curvar as nossas frontes. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por Cristo Jesus, nós agradecemos porque sem Ele nossa vida não teria sentido, nada faria sentido sem Cristo. A nossa existência não faria sentido, tudo que está à nossa volta não faria sentido. Nós agradecemos, pois Cristo dá sentido a todas as coisas. Ele é o verbo que veio e habitou, taberculou entre nós, cheio de graça e de verdade, testemunhando da glória do Senhor. Senhor, nós agradecemos por Cristo Jesus, pela salvação em Cristo Jesus. Nós agradecemos, pois Ele tomou o nosso lugar como bom pastor. Nós agradecemos, pois Ele é aquele que diz que a ressurreição e a vida, e por Ele dizer que a vida, Ele atribui significado para a nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, porque Jesus é aquele que dá a nós a verdadeira forma de adorar o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado também porque Ele é a videira verdadeira e nós estamos conectados nele. E quando nós estamos conectados nele, nós temos vida, nós temos propósito, tem sentido a nossa vida, a nossa existência aponta para algo e ela aponta para o Filho de Deus que nos amou e se entregou em nosso lugar. Nós agradecemos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.